Fala pessoal, tudo bem? Entramos aí ao vivo e em definitivo aqui dos estúdios da Análise Macro para mais um evento ao vivo, né? Hoje, depois de 10 lives aí consecutivas, toda terça-feira, 9 horas, a gente faz aqui nosso primeiro workshop de análise e conjuntura. Então, hoje, amanhã e quinta-feira, estaremos juntos aqui no YouTube, nesse mesmo horário, né? Falando sobre análise de conjuntura. Vamos explorar aí pesquisas como o PIB, né, o CAGED, a PNAD, dentre outras pesquisas e análises. Vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que a gente tem produzido, né, dentro da análise macro. E aí vocês também vão saber novidades sobre a nova versão do nosso curso, né, de análise de conjuntura, versão 5.0, que está muito legal, muito legal. Começaremos daqui a 5 minutinhos, né? Eu vou dar mais 5 minutinhos aí para o pessoal entrar e aí a gente já começa a nossa brincadeira aqui com análise de conjuntura. Ei, tudo bem com vocês? Mandem boa noite, falem aí de onde vocês são, se já são alunos aqui da análise macro, se ainda não são. E eu vou pedir também para deixar o like, né? E se inscrever no canal. Para quem ainda não faz parte lá da lista, né, do nosso curso, vou deixar daqui a pouquinho o link, né? Para vocês se inscreverem lá na lista, porque vai ser a partir dessa lista que a gente vai divulgar aí várias coisas aqui nesse workshop, inclusive ter acesso ao material do curso, né? Ter acesso às listas de exercícios que eu vou passar ao final do workshop e por aí vai. Deixa eu só pegar aqui os links e deixar já lá no chatzinho. Então esse é o primeiro, né? Primeiro workshop que a gente realiza aqui, de 3 dias, né? Já venho dando aula desde o ano passado, ao vivo, e nos últimos 10 semanas a gente fez aí 10 encontros, né? Consecutivos, ao vivo. Então, deixar aqui, ó, inscreva-se na lista para receber os materiais e avisos do workshop. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Legal, legal. O pessoal tá falando aí. Vamos dar uma boa noite aqui. Conceição, boa noite, na expectativa. Caio, Pedro, Bill PB, expectativa boa. Pedro Oliveira, Vitor Bueno, Pedro Lima, Caio Padawan, Pedro Lima, Renan Brandão, Pedro Daniel, Davi, Thiago. Legal, legal, pessoal. Boa noite aí. E o Porva, geógrafo, será que conseguiria acompanhar bem? Vai acompanhar, cara. Vai acompanhar porque o professor é bom. Legal, legal. Pedro falando que o suporte aguenta o chato que eu sou. O Diogo, Pedro. O Diogo lá é meu fiel escudeiro, ele que responde lá imediatamente as dúvidas de vocês. A gente está aí para isso, ajudar o pessoal a fazer a transição, né? Fazer a transição para fora da Matrix, sair do Excel e vir para o R. Diogo é fera, show. Diogo é fera, cara. O moleque é bom. É o meu fiel escudeiro. Bill P. Queria muito ter condições de fazer o curso de Data Science. Junta, cara. Divide em 12 vezes. Parcela no cartão. Manda mensagem lá pro comercial que talvez eles abram um desconto lá para você, mas não deixa de fazer. Isso aqui é o futuro. Se você fizer isso aqui, eu te garanto que você vai ficar empregado aí pelos próximos 10 anos. Tá todo mundo me ouvindo bem, pessoal? Bom, vamos dar início aqui, né? Manda o feedback aí, se vocês estão ouvindo bem. Todo mundo me ouvindo bem? Tudo tranquilo?
Ao fundo aí tava tocando Pearl Jam, tá? Se vocês ouviram uma musiquinha aí, sempre gosto de ouvir uma música aqui antes das lives, né? E gosto muito do Pearl Jam. Música, é um grupinho legal aí. Vamos que vamos. Bom, eu vou começar aqui então, né? Já temos aí 6 minutos de live. Vou começar aqui. Então, hoje a gente começa o seguinte: a gente começa um evento, tá? De 3 dias aí. Então, nos próximos dias estaremos juntos, tá? Primeiro workshop da análise macro, dias 18, 19 e 20, sempre às 21 horas. É um workshop completo em que eu vou ensinar várias coisas aqui envolvendo coleta e tratamento de dados macroeconômicos. E, a princípio, vamos ver PIB, vamos PNAD contínua e vamos ver CAGED, 3 pesquisas aí importantes, né, do cenário macro brasileiro, tá? Esse workshop ele também faz parte da apresentação da versão 5.0 do nosso clássico curso de análise de conjuntura, é o nosso curso mais vendido aqui na análise macro. Aí a gente tem uma nova versão que eu vou apresentar para vocês na quinta-feira, tá? As inscrições também, obviamente, abrem na quinta-feira, tá bom? Como é que vai funcionar então esse workshop, né? O objetivo desse workshop é que ao final dele, lá no terceiro dia, vocês sejam capazes de coletar dados, né, macroeconômicos de base de dados como o Ministério da Economia, o Banco Central, o Sidra, o IPEA Data, através de APIs com o uso do R, né? Então a gente vai fazer pegar lá um dado direto, né, por exemplo, hoje, né, eu vou ensinar vocês a mexerem com dados do PIB, né? E aí vocês vão acessar lá o Sidra, IBGE, sem ter que baixar uma planilha, depois jogar para um outro programa, depois abrir um PowerPoint da vida, fazer uma apresentação, etc. Não. A gente vai importar tudo para o RStudio e aí a gente vai brincar, fazer o tratamento desses dados, fazer gráficos, etc. Montar tudo isso e vou jogar lá numa apresentação. Então o trabalho aqui é sequencial. Hoje eu vou ensinar para vocês a coletar a parte de coleta dos dados. Amanhã, com a PNAD, a gente vai fazer outras coisas, né? Com esses dados, como criar lá alguns gráficos mais interessantes, etc. E na quinta-feira, que é o auge aí do evento, a gente vai criar uma apresentação com todos esses dados, tá bom? Então, vamos aprender, resumindo, né? Aprender a coletar dados, aprender a tratar esses dados, criando lá variações marginais, né? Interanuais e acumulados em 12 meses, que são as tais taxas de crescimento, né? Também vamos aprender aqui a dessazonalizar dados, que é muito comum, né, envolvendo séries econômicas, ter a tal da sazonalidade. Beleza? Cândido, meu Deus, eu estou baixando os CSVs nos browsers. Bom saber que tem APIs. Pois é, Cândido, você nesses 3 dias, você vai saber coisas que nunca te disseram em outras lives, ok? E tudo isso usando o quê? Usando o R, uma linguagem de programação voltada para análise de dados, tá bom? Então é isso. Vamos aprender a coletar, tratar e apresentar esses dados lá de forma automatizada em apresentações envolvendo o R Markdown. Beleza? Bom, esse workshop é basicamente aula prática. Vou sentar aqui com vocês e vou mostrar como se faz na prática. Daqui a pouquinho a gente vai abrir o RStudio, tá? E aí vamos coletar, tratar e apresentar dados, fazer gráfico, brincar aqui um pouco, beleza? E além disso, para quem ainda não está lá na lista, né? Repito isso. O Felipe, se puder botar aí o link aí de novo no chat, ou fixar ele lá na mensagem afixada, né? Bota lá o link do evento. Para quem ainda não está cadastrado lá na nossa base de dados, é importante vocês se cadastrarem. Por quê? Porque para ter acesso, eu vou disponibilizar esses PDFs aqui, essas apresentações, tá? Do workshop, e também vou disponibilizar
a lista na lista de e-mails, né? As listas de exercício. Ao final de cada aula, eu vou disponibilizar uma lista de exercício. E amanhã, por exemplo, eu mostro aí o gabarito da lista de hoje e assim sucessivamente, beleza? De modo que vocês vão poder ver as aulas, praticar e tentar resolver aí um exercício que eu vou passar para vocês. Beleza? Então, esse workshop aqui eu pensei basicamente para o público que já fez esse curso aí ao longo dos últimos 5 anos, né? Esse curso de análise de conjuntura nosso. Hoje, eu me arrisco a dizer que é o melhor curso de análise de conjuntura do país, e ele já teve aí 3 grupos principais de pessoas se matriculando nele, né? Primeiro grupo é aquele grupo de estudantes, né, de graduação e pós-graduação, que estejam em busca lá de vaga de estágio, de emprego, etc. Eu, particularmente, orientei diversos desses alunos no grupo de estudos que eu criei lá na UF, na Universidade Federal Fluminense, e todos esses garotos e garotas que eu orientei lá, hoje estão muito bem empregados aí no mercado, né? Estão em empresas como XP, Asset, grandes empresas na área de varejo, etc. Então tem cases aqui bem interessantes que eu vou apresentar aí ao longo do workshop e eu acho que vale muito a pena para quem está em busca aí da primeira vaga de estágio para a primeira vaga de emprego. Também fazem parte, né, dos alunos aqui desse curso, né, professores das mais renomadas universidades brasileiras, USP, UFRJ, FGV, PUC-Rio, diversos professores de diversas das principais universidades do país são o público-alvo aí desse curso e fazem nosso curso regularmente, assim como os seus alunos, né? Alunos da FRJ, da PUC, da FGV, da USP São Paulo. Temos muitos alunos em São Paulo, né? E por aí vai. E, obviamente, o pessoal que já está inserido, né, no mercado, que busca aí formas mais eficientes, mais potentes de analisar dados, né, que não sejam Excel, PowerPoint, e estão em bancos como Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Asset, né, e grandes empresas também já fizeram o nosso curso. Existem, inclusive, vários economistas-chefe de assets e de bancos que são nossos alunos nesse nosso curso de análise de conjuntura, que faz parte desse workshop que eu vou apresentar para vocês. Então, isso aí é basicamente o público aqui que a gente vem ensinando aí há 5 anos. Beleza? Bom, quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Vitor Willer, é bom se apresentar, né? Eu sou bacharel e mestre em economia lá pela saudosa Universidade Federal Fluminense. Fiz parte da minha graduação também na UFRJ e me especializei em Data Science, né? Acabei me especializando aí em Data Science, já tem mais de 7 anos, né? Que eu trabalho com Data Science, seja no ensino, seja em consultoria. Minha dissertação e monografia, lá na época que eu era economista, hoje eu acho que eu sou mais cientista de dados do que economista, acabei me especializando em política monetária, né? Tive o prazer de fazer a minha dissertação sobre comunicação do Banco Central e ter o professor Gustavo Franco na banca. Já trabalhei em grandes empresas, em telecom, trabalhei em energia elétrica, consultoria financeira, macroeconomia. Acabei de fazer 38 anos, estou velho, né? Então já passei por um monte de lugar aí. Fui o criador lá e o coordenador do grupo de estudos sobre conjuntura econômica dentro da UF e atualmente eu me concentro aqui na análise macro em palestras envolvendo Data Science. Para quem quiser, o portfólio completo também vai ficar disponível aí com os slides. Ou seja, isso tudo aqui é para resumir que eu entendo do que eu estou falando, tá bom? É basicamente para isso que a gente apresenta, né? Um currículo. Beleza? Então vamos começar? Bom, fazer um operacional rápido aqui, uma introdução rápida, né? E depois a gente vai colocar a mão na massa lá com RStudio. A gente está falando aqui de quê, né?
a gente está falando basicamente de macroeconomia, né? Análise de conjuntura nada mais é do que você colocar a macroeconomia na prática, aprender lá como que as variáveis macroeconômicas elas se relacionam nesse mundão, nesse organismo chamado macroeconomia. E a macroeconomia, o que, que é? Né? Numa definição simples, ela é basicamente, ela surge, né, da soma lá de milhares de decisões diárias, né, de indivíduos que nunca se viram. Né? Então, esses indivíduos, por muitas vezes, né, com necessidades ilimitadas, eles decidem todos os dias o que produzir, como produzir e como que a gente distribui esse esforço produtivo. E a partir daí, essa variável surge, né, um negócio chamado variável macroeconômica, que basicamente representa o quê? Esse esforço, né, esse esforço de todas as pessoas que vão lá no mercado produzir. A variável macroeconômica, talvez mais completa, né, é a que a gente chama lá de produto interno bruto ou para os íntimos, né, PIB. Né? O que é PIB? Né? E aí vai a definição, né? Anotem. Soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país ao longo de um determinado período de tempo. E aí, o bens e serviços finais é importante, porque você tem que excluir, né, desses bens e serviços finais aqueles bens intermediários, né, que você usa para a produção, senão você incorre em dupla contagem. Isso, inclusive, é pergunta de prova num curso de macro 1. E aí, ao longo de um determinado período, por quê? Porque é uma variável de fluxo. Né? As variáveis macroeconômicas elas podem fazer referência a fluxos e a estoques. Né? O PIB é, por definição, uma variável de fluxo. Coloque aí no chat, né, um exemplo de variável de estoque, uma variável macro que represente um estoque. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, o PIB, né, ele é basicamente, ele expressa lá em valores correntes, né, ou, em geral, números índices, né, como a gente vai ver daqui a pouquinho, o que um país, né, utilizando recursos escassos, como, por exemplo, trabalho e capital, geram lá uma determinada produção e, consequentemente, uma renda num determinado período. Beleza? Bom, não por outro motivo, né, a gente tem lá a tal da taxa de crescimento do PIB. O que, que é? Você vê lá no Jornal Nacional, né? O que, que é a taxa de crescimento do PIB? Taxa de crescimento do PIB ela é uma medida, né, sobre o quão rápido ou quão devagar um determinado país está se tornando desenvolvido. Né? E aí tem exemplos nos extremos. Né? Por exemplo, o Chile aqui na América Latina é um país que durante décadas, né, tem apresentado taxas de crescimento positivas e por isso hoje o Chile já pode aí até ser considerado um país desenvolvido. Né? Pelo contrário, a Venezuela ou a Argentina, né, para ficar em exemplos na outra ponta, por apresentarem taxas de crescimento muito baixas ou no limite negativas, né, tem recuado. Né? A Venezuela hoje é um país bastante pobre, né? Apesar de ter uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Tá? Então a gente tem aí dois extremos nos exemplos. E aí uma pergunta que eu também deixo aí para vocês, né? Países onde o PIB lá cresce a uma taxa menor do que as suas populações, eles estão ficando mais ricos ou mais pobres? Pense aí um pouquinho. Júnior Santos mandou lá, ó, dívida bruta. Isso aí, dívida bruta é um exemplo de variável macro que representa um estoque. Né? E o PIB é uma variável macro que representa fluxo. Por isso que não é o correto, né, você fazer aquela relação dívida sobre PIB, que você está comparando estoque com fluxo. Né? Bom, de forma lá então a definir o PIB em termos um pouco mais formais, né, mais precisos, tem lá ó, a referência do Lixa, que foi meu professor na UFRJ, e agradeço muito a ele por ter feito lá cursos muito bons. Né? O PIB, o que a gente chama lá de PIB efetivamente observado, né? E aí a gente vai chamar ele de PIB efetivo, ele pode ser decomposto em duas partes. Né? A gente tem lá o YT, que é o PIB efetivo, né? Ele pode ser dividido em YTP, que é
que a gente chama de tendência de longo prazo, né, do PIB, ou simplesmente de PIB potencial, e esse HT aqui, que é uma espécie de componente cíclico, né, chamado de hiato do produto. Para quem já viu séries temporais, né, isso aqui é basicamente uma decomposição de uma série temporal, em tendência e um ciclo aqui, beleza? Mas para quem nunca viu, tem uma definição mais não formal, que é o quê? O PIB efetivo, ele é o PIB potencial mais um ciclo. E aí, se a gente reordena isso aqui, a gente fica como um ciclo aqui, né, que a gente chama de ato do produto, vai ser o PIB efetivo menos o PIB potencial, tá? O PIB potencial, aquela tendência lá do PIB efetivo ao longo do tempo, ela basicamente está refletindo o quê? Condições estruturais da economia, como a população em idade ativa, o estoque de capital, a qualidade da educação, as instituições, que hoje em dia são a principal razão para um país ser mais ou menos desenvolvido e por aí vai. Já o hiato do produto, aquele componente cíclico, ele representa o quê? Ele reflete questões conjunturais, como incentivo de política econômica, condições climáticas, choques externos, incertezas políticas e por aí vai, beleza? Bom, em outras palavras, né? Quando a gente fala lá que no curto prazo ocorre lá variações do PIB, né? Esse PIB efetivo ele pode de fato crescer mais ou menos do que o PIB potencial, aquela tendência lá de longo prazo. Mas no longo prazo, esse crescimento da economia é basicamente definido, né, limitado, em outras palavras, pela disponibilidade de quê? De fatores de produção, notadamente capital e trabalho. E como esses fatores são combinados. E aí a forma como esses fatores são combinados, em geral é chamado pelos economistas de PTF, ou produtividade total dos fatores. Então você tem várias formas de fazer o PIB crescer. Ou você adiciona mais capital, adiciona mais trabalho ou aumenta a produtividade da economia. Tá bom? Bom, então, se a gente supor aí que a estrutura da economia ela pode ser representada por uma função do tipo Cobb-Douglas, né, com retornos constantes de escala, a gente vai chegar aqui a uma equação como equação 2. O YT que é o PIB, o K é capital, o L é trabalho e o Azinho aqui é a tal da PTF, que eu chamei lá de produtividade total dos fatores. E o alfa, né? Quem é o alfa? Que o alfa é um coeficiente aí que determina, mede, né, a participação do capital na renda nacional e, obviamente, o menos alfa reflete lá a participação do trabalho na renda nacional. Isso aqui é um modelo, né? E esse modelo aí, por esse modelo, a gente consegue definir lá o nosso chamado PIB potencial, beleza? Então, se o YT lá é a soma lá de bens e serviços finais produzidos em um determinado período, a combinação de estoque de capital com trabalho moderada pela tecnologia disponível vai ser o que a gente chama aqui de PIB potencial. Então, esse YT, ele basicamente, que é o PIB efetivo, né? Ele basicamente vai estar limitado pela disponibilidade de fatores e como esses fatores são combinados aí a partir da produtividade total dos fatores, tá bom? Então, essa limitação é o que os economistas gostam de chamar, né, de produto potencial, beleza? Então, no curto prazo, essa diferença entre o produto efetivo e o produto potencial é o que os economistas chamam de hiato do produto, que vai ser o quê? Por construção, né, dado que ele é o produto efetivo menos o potencial, ele é uma medida de ociosidade da economia, né? Então, calcular essa medida, né, não é trivial, porque o PIB potencial não é uma variável observada, mas você tem várias formas de ver isso, né, na prática. Eu vou mostrar isso lá no nosso curso de análise de conjuntura. Você vê o quê? Você estima o produto potencial, a partir disso você calcula o hiato e você consegue ver ele como numa figura como essa. Beleza? Aqui, ó, Andressa, vou falar de R daqui a pouquinho, já vou abrir o RStudio, tá? Só estou dando uma introdução aqui
sobre o que é PIB, né? E sobre o que é análise de conjuntura. Então a gente tem aqui o hiato do produto, né? Que é a diferença entre o PIB efetivo e o PIB potencial. E se ele está negativo, né? Porque o país está com o hiato, né? A gente diz o hiato negativo. Né? Então o YT lá, PIB efetivo, menos o PIB potencial, está numa região negativa. E o contrário quando o hiato é positivo. Beleza? Bom, isso daí falado, né? Vamos atender aqui que a Andressa falou, já deve estar em colume, né? Vamos falar um pouquinho de R, né? Que é o objetivo aqui da aula de hoje, tá bom? Então, vamos basicamente aqui, eu vou ensinar vocês hoje, na aula de hoje, a coletar dados do PIB, né? A gente viu aqui o hiato do produto, falamos sobre PIB, como é a definição de PIB, né? E agora a gente vai para a prática, que é basicamente o que eu mostro lá no nosso curso de análise de conjuntura. E, bom, da onde a gente vai pegar esses dados, né? Abrir aqui a internet. A gente vai basicamente pegar aqui de um site chamado Sidra IBGE, tá? A gente vai vir aqui, vai baixar uma planilha e depois importar para o RStudio? Não, a gente não vai fazer isso. Já não se trabalha assim desde muito, muito tempo, tá? Pelo menos as pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Tem muita gente que não sabe o que está fazendo. Mas quem sabe o que está fazendo, não faz mais isso. Então, bom, vamos abrir aqui, ó, o RStudio. Já vou abrir aqui o arquivo direto, que aí ele já seta lá o meu diretório, né? E aí já fica aqui. Bom, isso aqui, ó, é o que a gente vai aprender a fazer até a quinta-feira. Isso aqui é a apresentação. A apresentação que eu estava mostrando para vocês, que é essa daqui, né? Ela nada mais foi gerada, né? Como arquivo aqui, como esse. Esse aqui é arquivo aula1.rmd. Eu fui escrevendo aqui a aula, né, para vocês. E aí, a partir desse script aqui, ele gerou lá uma apresentação que era o que eu estava mostrando para vocês até agora. Então agora a gente vai o quê? Atrás das cortinas. Ver como que foi gerado isso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Nessa parte da aula, eu vou ensinar vocês a coletando dados do PIB a partir do Sidra e IBGE. Para quem nunca viu R, tá? Fiquem tranquilos. Por quê? Porque lá no nosso curso a gente dá como bônus, né, o curso de introdução ao R. Então, o curso é voltado mesmo para quem nunca viu uma linguagem de programação como R. Tá? Vou chamar aqui de coleta PIB. Vem aqui, ó, getWD, estou lá no workshop. E para quem não instalou o R, o RStudio, etc., temos lives aí, temos uma live disponível no nosso canal no YouTube que ensina toda essa parte inicial, beleza? Então a gente começa o nosso script aqui, basicamente o que? Carregando os pacotes que a gente vai usar para fazer lá a coleta e o tratamento dos dados. O primeiro é o Tidyverse, que é o pacote lá bastante, o conjunto de pacotes, né, bastante conhecido. Depois o Lubridate, vou também carregar aqui o Test Tools. Esse Test Tools aqui, ele é um pacote lá do meu amigo Renato Leripio. Para quem não conhece, vem aqui, ó, Test Tools, R Leripio. Instala ele via o DevTools lá na máquina de vocês, tá? Então dá um DevTools, install, _GitHub, entre aspas, leripio /tstools, tá? Você consegue instalar esse pacote, beleza? Deixar aqui a página do IBGE. Então, instalamos aí, carregamos, na verdade, né? O Tidyverse, Lubridate, TestTools, Sidra R.
gente vai usar também aqui o zoom, o scales, o grid extra e time tk e KNTR. Bom, esses aí são os pacotes então que a gente vai usar. Pacotes utilizados. Quem ficar até o final, né, a gente vai enviar aí o material dessa aula, beleza? Então, vamos lá, coletar dados do PIB. Para coletar os dados do PIB, como eu falei, eu não vou baixar lá uma planilha, não vou fazer nada disso. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Sidra, né? Esse é o famoso Sidra lá do IBGE, tem várias pesquisas aí, né? A gente vai vir aqui em CNT, né? Contas nacionais trimestrais. Vamos abrir aqui, ó, esse botãozinho, né? Vamos vir primeiro aqui, ó, na tabela, né? 1621, que é essa daqui. Série encadeada, né? Do índice de volume trimestral com ajuste sazonal. E aí nessa tabela, eu basicamente vou pegar aqui, hoje, né? A gente vai pegar só uma série, que já está setada aqui, ó, que é a série do PIB lá, preço de mercado. Tá? E aí, vamos setar tudo isso aqui, ó, todos os dados disponíveis lá. O último dado disponível é o quarto TRI de 2020. Então a gente vai pegar tudo, tá? Vou vir aqui nesse botãozinho e vou pegar esse códigozinho aqui, ó, a partir da barra, tá? Pego até o final, venho aqui, dou Ctrl C, volto lá para RStudio, chamo esse objeto aqui de PIB-SA igual getCidra, API igual, e aí dou Ctrl Enter aqui, tá? Bom, com isso, a gente vai pegar aqui diversos dados lá do Sidra IBGE. Tem diversos dados, né, que a gente não vai utilizar. O que a gente vai utilizar aqui desse data frame? Né? A gente vai usar o valor, no caso aqui, da série encadeada lá do índice volume trimestral com ajuste sazonal. A gente vai pegar o número índice do PIB com ajuste sazonal, que é esse valor aqui. E a gente também vai pegar essa parte aqui que informa o trimestre. Só que eu não vou pegar ele de forma completa. Eu vou dar um pipe aqui, né? O mutate, criar uma nova variável aqui com a função mutate. E com essa função aqui, asYear quarter, lá do pacote zoom, a gente vai pegar a coluna trimestre código, que está lá no formato ano, trimestre, né? E a gente vai criar lá então essa variável. Dá um view aqui só para vocês verem. Lá no final, ó, ele criou aqui essa nova coluna. Isso aqui vai facilitar na hora que a gente fizer gráficos, né? Então, beleza. Continuo o meu código, dou outro pipe aqui, mudo a linha e já crio o quê? As variações. Como a gente está trabalhando aqui com o PIB dessazonalizado, né? Com ajuste sazonal, a gente pode tirar uma primeira medida de crescimento, que é a variação marginal. O que é a variação marginal que eu falo lá na aula de fundamentos estatísticos do nosso curso de análise de conjuntura? É a variável em T contra a variável em T-1. Como a gente está lidando aqui com uma variável trimestral, né, o PIB, a gente está pegando o trimestre em T, comparando ele com o trimestre em T-1 e vendo como ele cresceu entre um período e outro. Essa métrica, né, os economistas chamam de variação marginal. Então, a gente pega aqui o valor, que é o número índice lá, divide pelo valor menos 1, que é o quê? Aplicado lá a função lag
do pacote dplyr. Feito isso, o que a gente faz? A gente diminui de 1, tá? E multiplica por 100. Beleza? Dou um pipe aqui de novo, que eu vou selecionar. Dou um select aqui, eu só quero date, só quero o valor e só quero aquela variável que eu acabei de criar, var marginal. Dou outro pipe, eu renomeio aqui, ó, esse valor para PIB-SA. E aí, finalizo meu código com stable. Dou Ctrl Enter. E aquela tabela que a gente pegou lá no início, né? Ele se transforma nisso aqui, ó. PIB-SA com a data já devidamente codificada, né, como trimestre, o valor do PIB-SA e a variação marginal. Então temos aí o quê? Já temos dados, né? Para quem já é ansioso, né, pode vir aqui e dar um PIB-SA, ggplot2, x igual a date, y igual a var marginal, mais geonline. Vai aparecer aí um gráfico como esse, tá? Já dá para dar uma ideia, né? Como é que foi aí o impacto, por exemplo, da pandemia lá, né, no início de 2020 sobre sobre a economia, né? Teve aqui uma variação brusca, o PIB caiu quase 10%, né? 9, alguma coisa. Beleza? Bom, sigamos. A gente pegou o PIB dessazonalizado, correto? Então, com esse PIB dessazonalizado, a gente pode fazer isso aqui também, para vocês verem o PIB dessazonalizado. PIB-SA. Ele é um número índice, né? Ele é um número índice como esse daqui. Para quem está acostumado aí com econometria, né? Ele é basicamente um passeio aleatório, né? Com tendência. Então, ele é uma série econômica que cresce ao longo do tempo. Essas coisas que aconteceram aqui, ó, por exemplo, essa queda aqui, 2014 para frente, essa queda aqui por causa da pandemia, etc. Isso aqui são eventos aleatórios, bastante incomuns de ocorrer. O normal é que o PIB cresça ao longo do tempo. Por quê? O normal é que a taxa de crescimento do PIB seja positiva e os países vão ficando o quê? Mais ricos, né? Quando acontece isso daqui, é uma catástrofe, né? Ou é uma guerra, ou é uma pandemia e tudo por aí, tá bom? Então, o normal é que o PIB cresça ao longo do tempo. Então, a gente está vendo aqui o PIB em loco. Vocês estão vendo aqui uma variável econômica, né? A gente puxou lá, via uma API para dentro da RStudio, estamos analisando ela. Beleza? Já é uma coisa bastante diferente, né, do que a maioria aí dos analistas está acostumado. E conhecer isso, né, fazer esse tipo de análise, já transforma, né, a vida de muita gente, né, aumenta a produtividade, por aí vai. Tá? Então, beleza, peguei aqui o PIB com ajuste sazonal. Vamos pegar agora o sem ajuste. Por quê? Para eu comparar o PIB em T com o PIB em T-4, né, fazer a variação interanual, eu preciso pegar o PIB sem ajuste sazonal. Tá? E a mesma coisa para fazer lá o acumulado, no caso aqui, né, em 4 trimestres. O pessoal está mandando pergunta, já já eu vou parar aqui para responder, tá bom? Enquanto isso, o meu ghostwriter, né, o meu comercial aqui, que é o nosso Felipe Pavão, ele está fazendo aí, respondendo o que ele puder. Beleza? Vamos lá. Tudo isso daqui, pessoal, eu estou explicando para vocês na live de hoje. A gente vai fazer análise também do PNAD, da CAGED amanhã e quinta-feira, mas tudo isso vai ser repassado e repassado nas aulas ao vivo lá do nosso curso de análise de conjuntura. Eu vou gastar bastante tempo com essa parte aqui, beleza? Bom, vamos lá então. A gente vai fazer a mesma coisa para o PIB lá sem ajuste sazonal. Só que ao invés de vir aqui nessa tabela 1621, a gente vem em outra tabela.
a gente vem aqui, ó, na tabela 1620, que é a série encadeada do índice de volume trimestral. Tá? Então, beleza. Aqui eu vou pegar também o PIB, ó. PIB é preço mercado, todos os períodos. Venho aqui, pego também depois do parênteses e crio aqui o meu PIB. Get Sidra, API igual. Beleza, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aí em cima, tá? Então, ó, essa primeira parte aqui, ó, eu simplesmente copio um pipezinho, jogo aqui. Para quem não está acostumado, né, com R, de novo, né, a gente vai dar lá o curso de introdução ao R para quem não tem conhecimento algum. Então não se preocupem, que eu vou ensinar o passo a passo lá da linguagem. Né? Bom, isso aqui é a mesma coisa, né? Então criei aqui um date lá, uma coluna de datas. E aqui eu vou criar o que? A variação interanual, T contra T menos 4, e a variação acumulada lá em 4 trimestres. Então aqui, ó, mutate, var interanual, vai ser valor sobre o lag do valor e 4, né? Porque eu estou comparando o trimestre T com o trimestre T menos 4. Menos 1 vezes 100. Beleza? Poderia fazer na mesma linha, mas para ficar organizado, né? E eu sou uma pessoa que tem toque, então eu gosto de tudo organizado, eu faço na outra linha aqui, usando a função acumI lá do pacote TS-Tools. E aí estou acumulando, né, em 4 trimestres. Dou um outro pipe, uso aqui de novo o select lá do pacote deploy-r, seleciono o date, valor, var inter anual, e seleciono aqui também var anual. De novo, renomeio, né? PIB, valor. E também transformo em tipo. Ctrl Enter. Beleza. PIB. Tá lá, ó. Date, PIB, sem ajuste, variação interanual e variação anual. Então, criei aqui dois tables, né? Criei um table aqui com o número índice com ajuste sazonal e um table aqui com o sem ajuste sazonal e as variações lá de cada um. Beleza? Podemos dar uma olhada. PIB, pipezinho, né? Pipezinho faz a vida mais alegre. Y. Vamos ver aqui, ó, a variação interanual. Dou um G online aqui. Dou um Enter. Isso aqui é a variação interanual. Ó. Ela também mostra lá a crise 2008, ó. Mostra a crise aqui 2015, 16 e mostra a pandemia. Então, a sequência de crise, né, que a gente está tendo aí no mundo, né? No caso aqui no mundo, é isso aqui e isso aqui. Isso aqui é Brasil. Tá? Isso aqui não é o mundo, não. Isso aqui é Brasil. Beleza? E a gente pode ver também a variação anual. Essas métricas, se vocês perceberem, né? A gente viu a variação marginal, interanual e acumulada em 4 trimestres. A gente está, na verdade, suavizando, né? Essas séries, né? Então a gente vê aqui, ó, anual, estava recuperando o problema lá 2015, 2016, e a gente caiu aqui em outra crise da pandemia. Tá? Então, você está vendo aí. Então, agora, a gente precisa trabalhar com dois tables, com dois data frames? Não, vamos juntar os dois, né? Como é que a gente junta os dois, Vitor? A gente usa aqui uma função muito poderosa, que é a função inner join lá do deploy-r. Então, a gente vai juntar lá o PIB-SA com o PIB pela data, pelo aquele date lá, beleza?
dou outro pipe, uso aqui uma função, a dropNA, porque quando a gente faz a variação marginal, variação interanual e variação acumulada, a gente perde observações. Como eu não quero que o meu data frame aqui tenha missing values, né, tenha linhas lá com not available, no NA, eu simplesmente dou um drop aqui NA. Beleza? Belezinha. Agora a gente tem aqui um único table, né, um único data frame, com todas as coisas que a gente criou. Tem aqui o PIB-SA, variação marginal, PIB sem ajuste sazonal, variação interanual e variação anual. Beleza? Temos bastante coisas aí. Então, beleza. Bom, o que podemos fazer agora? A gente pode fazer, por exemplo, aqui, ó, fazer um resumo, né, dos dados. Né? Vamos pegar aqui, ó, DF, PIB. Vamos fazer uma tabelinha. Table. E aí? Essa tabelinha aqui, né, se a gente printar lá, ela basicamente vai mostrar aqui os últimos valores. Né? Se a gente faz um canite, né, na quinta-feira eu vou ensinar vocês a fazer isso, a gente vai obter uma tabela como essa daqui, para jogar lá no PDF. Que é o quê? Ela mostra lá os últimos valores, né, com aquela função tail, do nosso PIB. Né? Então aqui a gente tem o número índice, tem a variação marginal, tem a variação interanual e a variação anual. Então aqui, como o último dado disponível é 2020, que é 4, a gente vê aqui que o PIB caiu, né, 4%. Então teve uma variação. Né? Os economistas gostam de chamar de taxa de crescimento negativa. Né? Crescimento negativo aqui de 4% lá em 2020 por causa, né, da pandemia que nos assola até hoje. Tá? Então, beleza. E aqui são esses dados aqui, obviamente que eu tenho que fazer um tratamento, né, desses dados para ele ficar bonitinho aqui, como a gente colocou no PDF, coisa que eu vou ensinar lá na quinta-feira. Beleza? Bom, também tem algumas outras formas de fazer gráficos. Né? Por exemplo, a gente pode criar aqui, né, um gráfico na parte aqui, ó, de visualização dos dados. Podemos fazer aqui um filter, né, nesse DF PIB e pegar o date aqui só a partir lá de, sei lá, 2014 Q1, né? E aí a gente continua aqui, faz um ggplot, um date aqui, x igual a date. E aqui, ó, a gente adiciona, né? G-online, um AS, y igual o PIB, né? Bota um color aqui, ó, dark blue. E a gente adiciona também AS, y igual a PIB, SA, ponto 8, color igual a red. Tá? Vamos ver que bicho que dá? Então, beleza. A gente tem aqui, ó, dá um zoom nele, né? A gente tem aí em vermelho, né, é o PIB com ajuste sazonal, em azul é o PIB sem ajuste sazonal. E a gente vê aqui mais claramente o que aconteceu com o PIB desde lá do primeiro TRI, né, de 2014. Tá? Então tem aí uma queda bastante forte, né, aqui, e uma queda ainda mais forte, né, em 2020 por causa da pandemia. Tá? A gente pode avançar, né, e ver o que? Ver lá as variações. Né? Então vamos fazer aqui um filter também, X, aproveitar essa parte aqui, botar um Geon.
Ao invés de ser um G online, né, vamos botar um G bar. A gente coloca aqui assim. Botar x igual a date, y igual a var marginal, stat igual a identity. Color dark blue, fill dark blue. Então a gente tem a variação marginal, né? A gente tem aqui uma variação negativa, né, em 2020, lá no primeiro e no segundo trimestre, e a gente tem aqui variações positivas nos trimestres seguintes. Tá? Então essa aqui é o que? É um gráfico com a variação marginal. A gente pode também ver o que? A variação interanual, nesse mesmo formato. E aqui, ó, a variação interanual ela ainda não recuperou, né? Que ela é um pouco mais suave, né? Então ela demora mais para recuperar. A gente ainda tem variações interanuais negativas, né? Por conta da crise, beleza? E por fim a gente vê aqui, ó, a variação anual. Você vê, né? A gente tinha acabado de recuperar, né, aquela crise lá de 2015, 2016, estava tendo variações positivas, aí veio a pandemia. Né? Aqui, isso aqui é o segundo TRI, né, de 2020, e vai até o quarto trimestre de 2020 com variação acumulada em 4 trimestres negativos. Beleza, pessoal? Bom, a gente pode continuar aqui e fazer vários outros gráficos, tá? Uma forma talvez mais eficiente, né, de fazer um gráfico com todas essas variáveis, né, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Né? A gente tem 5 séries. Né? A gente pode fazer o seguinte, ó, pode vir aqui, ó, df-pib, ggplot, x igual a date. Não, antes de fazer isso, a gente tem que fazer o seguinte. Tem que fazer aqui, ó, com a função spread, né? A gente pega aqui, ó, menos date, variável, valor. Vou empilhar meus dados. Aí agora sim, ó, x igual a date, y igual a valor, color igual a variável. Quero que sejam gráficos de linha. E vou usar a função, ó, faceWrap. Tiozinho variável, scales free. Vou também tirar aqui, ó, larger position, nome. Variável não encontrada. Deu erro. Ah, tá. Não é spread. É gator. Estou usando a função errada aqui. Não, também não é gator. Bom, enfim, depois eu vejo isso aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não é gator. Calma aí. Façam perguntas aí, pessoal. Enquanto isso, eu já olho aqui direito. O que eu errei? Vamos lá. Produção, IBC, contas, componentes. Faço isso toda hora e aqui. Tá, excelente. É essa mesmo. Gator. Variável, valor, menos date.
Vamos ver se vai agora. Beleza. Foi. E aí, x igual a date, y valor, color variável. Tá. E aí, ele vai gerar um gráfico como esse daqui, ó, tá vendo? Então, temos lá o PIB SA, variação anual, variação interanual e a variação marginal. Então, ao invés de eu ficar fazendo um gráfico, né, para cada variável, eu faço com a função, aquela facet wrap aqui, né, que eu usei, depois de ter empilhado os dados com a função getter, né, eu consigo construir um gráfico múltiplo aqui com todas as séries do meu data frame. Obviamente, né, que se eu tiver muitas séries, né, isso daqui vai ficar incompreensível, né, na hora que eu for plotar lá. Então, o ideal, né, você tem no máximo 6 séries e faça esse tipo de gráfico assim. Beleza? Então, com isso daqui, a gente consegue produzir gráficos múltiplos. Enfim, para essa aula de hoje, o Pedro aí falou que aprendeu isso comigo, né? Exatamente, Pedro. A gente aprendeu o quê? Então, em resumo aqui, né? O que a gente aprendeu até aqui, né? Então, isso aqui, ó, são várias outras formas de fazer que eu vou deixar no material aí com vocês. Usando também lá uma outra função, que é a Grid Arrange, né, do pacote Grid Extra, a gente também consegue fazer isso daqui, mas eu preferi fazer com a Face Wrap aqui, que eu acho que é mais interessante, tá? Bom, então, como a gente viu até aqui, né, a gente acessou o site lá do CIDA, IBGE, coletou os dados diretamente para a RStudio, né, os números índices do PIB, a gente criou métricas de crescimento, né, com base nesses números índices, e a gente viu aqui algumas formas de visualizar esse tipo de dado. Esse é o primeiro, né, processo que a gente vai mostrar lá no curso de análise de conjuntura para o aluno ganhar o quê? Canja, né? Para tratar e coletar, tratar e visualizar os dados. Por quê? Porque a gente quer que ao final do processo, né, o aluno chegue nisso daqui, ó. Vou mostrar aqui, ó, análise macro, Shiny Apps. A gente vai ensinar nessa nova versão do curso, não só o aluno fazer esse tipo de trabalho, né, coletar, tratar e visualizar os dados, mas também vamos ensinar os alunos a criar monitores, né, das diversas áreas da conjuntura e criar também os famosos dashboards, né, usando lá o pacote Shine, que hoje em dia virou uma febre dentro da comunidade do R, e você consegue produzir várias coisas interessantes. O Dash está carregando aí, ó. Esse daí é um exemplo, né, dashboard que a gente vai ver lá no curso, que reúne diversos índices lá de atividade, né? O PIB, no caso aqui, ó, aquela variação anual que a gente calculou, vai ter aqui também pode escolher, né, variação marginal, né, a variação interanual e aqui embaixo as tabelinhas, ó, que resumem lá, no caso aqui o PIB e os componentes do PIB, né, que é uma parte também da aula na sequência dessa que eu fiz aqui com vocês, é abrir o PIB, né, tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda, ver agro, indústria e serviço pelo lado da oferta, e ver os componentes de demanda, consumo, gasto do governo, formação bruta de capital fixo, exportação e importação. E aquelas pesquisas de alta frequência, a gente vai ver uma por vez. Né? Vamos ver IBCBR, PIMPF, PMC e PMS. E aí a gente calcula também variações marginais, interanuais e as variações anuais. Além disso, também vê os índices, alguns índices novos entre aspas, né? Que é o que? É o índice lá, Cielo de varejo, né? Que é o ICVA, e a produção de veículos, e isso, obviamente, no nível de atividade. Então, vocês deem uma olhada nesse dash, né? Está aí disponível, analisemacro.shinyapps.io /dashboard _ atividade. É um exemplo de coisa que a gente vai ver lá no nosso curso. Beleza, pessoal? Bom, estamos aí já com 1 hora de live, né? Vamos falar aqui. Primeiro, deixem as perguntas que eu vou responder.
à medida do possível aqui. E vamos falar o que a gente vai ver aqui nas próximas aulas também. Bom, primeiro, né, vamos fazer um overview aqui, né? Esse tipo de conhecimento ele é importante por quê? Porque eu sou fanático, né, pelo R, porque eu abandonei Excel, PowerPoint, etc. E naquelas casinhas lá que a gente construiu, né? O estagiário, que é meu aluno, o professor, o profissional que já está no mercado, né? Bom, o profissional de mercado produz boletim, produz apresentações todos os dias, o incremento lá de produtividade é absurdo, tá? Você, ao invés de usar lá diferentes softwares, diferentes pacotes e tal, ele se concentra em um único arquivo. Como no meu caso aqui, ó, eu produzi tudo lá com o RMD e gerei aqui essa apresentação para vocês. Então, é um único arquivo. Eu peguei lá no Sidro IBGE, coletei o dado, tratei o dado, criei aquelas variações, né? Variação marginal, interanual e a variação anual, né, acumulada em quadrimestre, e já mostrei ali direto, né? Então isso aí incrementa a produtividade de uma maneira absurda, né? E hoje em dia no mercado já está se tornando meio praxe, né? Então se você quer evoluir, quer continuar evoluindo, eu recomendo fortemente aprender esse tipo de técnica. Para o cara que dá aula, né, para o professor, esse tipo de conhecimento, ele tem duas grandes vantagens a ele. Permite o cara produzir apresentações como essa daqui, automáticas, e ele vai ainda mais contribuir para a ciência. Por quê? Porque ele vai produzir papers, pesquisas ainda mais reprodutíveis. Ele escreve o paper, disponibiliza o código, qualquer um lá vai ter acesso à pesquisa que ele fez e vai conseguir reproduzir os resultados dele. Então o R aí tem um papel, né, na pesquisa reprodutível bastante forte, tá? E para quem é estudante, existem vários exemplos, né, que passaram aqui pela análise macro nos últimos 5 anos, que o cara entrou como estagiário porque sabia R, né? E hoje é um analista sênior, é um economista-chefe e por aí vai, tá? Então aumenta de forma exponencial aí a possibilidade de você ser contratado ou mesmo ser efetivado caso você já esteja numa dessas empresas, beleza? No âmbito lá do GES, tem o Grupo de Estudos de Conjuntura Econômica, o conhecimento lá sobre fazer essas variações, né? Criar, pegar uma base de dados lá no Sidra, pegar uma base de dados do Banco Central, pegar uma base de dados do IPEA-Data e por aí vai, conseguir fazer uma variação marginal, interanual, acumular 12 meses, etc. O cara já chega lá no estágio sabendo isso, eu olharia com outros olhos. Tudo isso que eu estou fazendo aqui para vocês, eu levei anos, né, para aprender e encapsular isso. Não tive isso na faculdade, acredito que nenhum de vocês teve, né? As faculdades no Brasil, infelizmente, não ensinam esse tipo de coisa. Então aprendi na marra e hoje dou aula disso, porque eu acho que não só para o meu sustento, para ganhar dinheiro, mas eu acho que isso aqui é importante, né? Não existe faculdade de medicina sem um hospital para o médico ir lá e praticar. Assim como eu acho que não existe uma faculdade de economia sem o aluno saber lidar com variáveis macroeconômicas. Tá bom? Eu acho que por hoje é isso, né? Quem tiver lá na lista de e-mails vai receber o material da aula, esses slides, e uma lista de exercícios. Lista de exercícios? Sei, senhor. Lá no nosso curso, né, a gente, para cada uma das sessões, a gente tem uma lista de exercícios. A lista de exercícios dessa aula é basicamente você utilizar aí o pacote Sidra R, né? Para pegar, ao invés de pegar o PIB, pega lá a produção industrial, né? Calcula a variação marginal, calcula a variação interanual e calcula a variação acumulada lá em 12 meses. Faz os gráficos desses números índices e vê lá a diferença entre elas. Faz tudo isso e tenta, faz no script, já no script lá, tenta e vê aí o que dá, tá bom? É um exercício e amanhã eu vou dar lá o gabarito vou começar a aula, né, com esse gabarito. Além disso, spoiler da aula de amanhã. Amanhã de novo estaremos aqui, espero vocês às 21 horas
vou falar sobre PNAD contínuo. Vamos também fazer aí a análise dos dados da PNAD contínua, tá bom? Na quinta-feira, vamos fazer a análise do CAGED e montar uma apresentação de conjuntura. Vou reunir toda a parte de coleta, né, dos dados, tratamento dos dados e apresentar, encapsular numa apresentação, além, é claro, de dar todos os detalhes, né, da nova versão, a versão 5.0 do nosso super curso de análise de conjuntura. Esse curso está muito legal, cara. Eu vou fazer dashboards lá, como esse daqui que eu mostrei. A gente vai ter aula ao vivo dessa vez, né? Mas para quem não puder assistir as aulas ao vivo, também vai ter a parte gravada dentro da plataforma, como de praxe, e além de outras super vantagens que eu vou apresentar lá na quinta-feira, 9 horas. Então amanhã temos um compromisso. Espero todos vocês amanhã, às 21 horas aqui no YouTube, para a gente continuar esse workshop. Eu acho que é um conhecimento que eu estou dando aqui para vocês, é super válido, né? Então amanhã vamos analisar a PNAD contínua. E na sexta-feira vamos analisar o CAGED. Tentem fazer o exercício, o Felipe vai mandar daqui a pouco aí para a lista de e-mail, né, Felipe? Felipe é a voz oculta. Vai mandar para a lista aí, e amanhã eu vou fazer o gabarito dessa lista aqui ao vivo. Vou tirar aí alguns minutinhos finais, né, para responder as perguntas aí que o pessoal deixou. Vamos tentar responder aqui o máximo de perguntas possíveis. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, que o pessoal fez muita pergunta. Beleza. Bom, BioP, não consegui pegar a base, tá dando uns erros. Seria bom deixar a aula online depois. Bom, a gente vai ver. Olha, quem tiver inscrito lá na lista, a gente tem uma lista aqui, né? Tá fixado aí no chat. Escreve na lista aí. Se a gente atingir aqui 80 visitantes nos próximos minutos em simultâneo, a gente vai deixar lá na lista, né? Vai mandar para a lista lá um link para essa aula aí, para você ter o replay durante 24 horas. Então, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, esteja aqui amanhã, que a gente vai deixar esse replay da aula de hoje disponível aí por 24 horas. Beleza? Já respondendo aí a sua pergunta, BioP. Que mais? Essas flutuações prejudicando a formulação de modelos. Como prejudica, Pedro Oliveira? Pedro Oliveira é nosso aluno aqui. Isso aí, cara, prejudica demais, demais, Pedro. Demais, meu. Eu trabalho com modelo, você não sabe o quão isso é difícil. Beleza. Cadê outras perguntas? Rafael Panceira faz uma boa pergunta aqui, ó. É possível correlacionar esses dados do Brasil com de outros países? Ou seja, outros países disponibilizam esses dados para podermos analisar movimentos em outros países como o nosso? Sim, é possível. No curso, Rafael, eu vou ensinar lá, na parte de economia internacional, a pegar dados de outros países, né? Você tem várias bases de dados, como o FMI, a CDE, o Fred San Luis, então são bases de dados muito interessantes que contam com pacote de R. Olha só, você não precisa baixar uma planilha, é só fazer a mesma coisa que a gente fez aqui com o Cidro e IBGE e pega lá os dados do PIB dos Estados Unidos, da Alemanha, etc. E a gente fica brincando lá na aula, correlacionando isso. Espero que você esteja lá nessa aula de economia internacional. Beleza? Gilberto, excelente. Rafael, de novo. Pedro Oliveira, por que usar R e não Python? Olha, Pedro, isso é uma discussão eterna, né, entre os cientistas de dados. Eu, pelo menos, eu prefiro o R. E o R, eu, além de programar em R, eu também programo em Python. Mas por que eu prefiro o R para lidar com essa parte de tratamento de dados e também lidar com a parte de econometria e estatística? Eu acho que o R é mais fácil para o cara que nunca aprendeu uma linguagem de programação na vida. Então, sempre recomendo começar pelo R e depois pegar o Python, pegar outra linguagem como o Julia, ou a Julia, não sei se é a Julia ou Julia, enfim, falam aí o que vocês acham. E outras linguagens, porque o R é muito mais simples, tem uma barreira de entrada muito menor do que o Python, tá? Principalmente na parte de informática. Teve um comentário aí
por exemplo, instalar pacote. Não instalar pacote no Python é um saco. Instalar pacote no R é muito simples. Enfim, tem várias vantagens aí do R sobre o Python. Beleza? Amanda Fernandes, quem tem a versão anterior do curso, consegue obter a parte das aulas sobre Shine e Dashboard? Amanda, a gente vai fazer uma promoção só para quem já foi ex-aluno do nosso curso de análise de conjuntura. Tá? Você vai receber no seu e-mail, um e-mail específico aí para adquirir o nosso curso. Esse curso, essa turma, essa versão do curso de conjuntura, ele é completamente diferente das versões anteriores. A começar por uma pequena diferença. A gente vai ter aula ao vivo, né? Então serão 12 aulas ao vivo e 16 laboratórios também ao vivo. Serão 12 aulas comigo e 16 laboratórios para produzir monitor e dashboard. Então é completamente diferente das aulas gravadas lá, tá bom? Com a API linkado, toda vez que eu sair um dado novo, a base já fica atualizada no R. Laís, esse é o segredo. Por exemplo, eu coloquei aqui, você já entendeu o esquema. Ó, esse link aqui que eu botei, ó, vai sair o dado lá do PIB do primeiro TRI de 2021. Eu vou mudar isso aqui? Não vou mudar. Isso aqui já é um input lá da API e, bum, já só rodar aqui, já vai estar atualizado lá o dado de 2021. Então já fica automatizado o teu relatório, a tua apresentação. Essa é a grande vantagem do R sobre outras tecnologias. Beleza? Gilbert, só informar quais as tabelas do Sidra que o senhor usou nessa live. As tabelas são a 1620 e a 1621, Gilbert, tá? Andresa também é nossa aluna. Também gostaria de obter apenas as aulas sobre Shine e Dashboard, pois já fiz outro curso. Andresa, vamos mandar um e-mail aí para os ex-alunos desse curso, formato completamente diferente, já acabei de falar aqui. Beleza? Enfim, fazer um ETL de várias fontes, interferir tendência, disponibilidade de várias fontes pelo mundo. O Rafael está continuando o raciocínio dele. Então, Rafael, como eu comentei, né, a gente vai ver isso lá na parte de economia internacional da versão 5.0. Pedro Oliveira, tem muito freelas de data science. Pedro, tá bombando, é emprego mesmo, cara. Tem muito pouca gente nesse mercado, muito pouca gente que sabe fazer as coisas. Então, tem de emprego aí, não está no gibi, tá? Amanda, estava usando o Python para fazer análise de rede. Fica a sugestão no curso em R de análise de rede para análise macro. Estou gostando bastante das aulas, arquivo da plataforma. Legal, Amanda, obrigado aí pela contribuição. A gente vai pensar, se tiver demanda, a gente faz um curso. Nossa equipe agora está maior, então a quantidade de curso vai ser maior também nos próximos meses, tá? Pessoal, Biopê, com certeza, vocês estarão aqui amanhã, galera? Estejam aqui amanhã, 21 horas, vamos falar sobre PNAD contínua, tá? E amanhã e quinta, né? O workshop são 3 dias e na quinta-feira a gente vai abrir inscrições aí para a versão 5.0 nosso curso de análise conjuntura. Então, deixem aí o like, se inscrevam no canal, é importante para a gente. Senão a gente não vai liberar a aula lá para a lista, hein? Importante a gente estar aqui com todo mundo antenado. André Magno, quando me formei há 20 anos, até o Excel avançado não era ensinado em sala de aula. Pois é, André. Antigamente ter Excel avançado era um diferencial, né? Eu também fui dessa época, eu sou velho também. Excel avançado, a gente botava lá e tinha maior orgulho. Né? Hoje em dia não serve para nada. Daniel, sim. Luzinete, top. Aí, o Felipe lá falou que já bateu a meta, Felipe. Batemos a meta? Tem 54 likes. Beleza. Então vamos liberar lá o replay por 24 horas. Amanhã no e-mail vocês receberão lá. E no WhatsApp. No WhatsApp também, o Gilberto. Aí é com o Felipe. Felipe responde isso aí. Aula tão envolvente, esqueci de dar like. Poxa, a gente não pode esquecer de dar o like. Tem que dar o like, pô. Mas obrigado pela parte de aula envolvente. Para um professor, você não sabe como isso é legal, cara. Pedro Oliveira, tem como transformar de trimestral em mensal? Tem, cara, tem como transformar, sim.
Não é trivial, né? Mas tem como transformar sim. Beleza. Minha vida melhorou muito depois do R, diz o Daniel. O curso tem ajudado bastante. Daniel é aluno nosso aqui também, né? Concordo. A sintaxe é mais friendly. Tá vendo? O Cândido tá concordando com a gente. Eu tô descendo aqui, pessoal, por isso tem um delay aí nos comentários. Tá tendo bastante comentário, legal. Vai ter desconto de lançamento? Júnior, Felipe, eu posso falar, Felipe? A gente não sabe ainda se vai ter desconto, mas vai ter uma super promoção lá na quinta-feira. Então, quem tiver aí na quinta-feira, a gente vai falar. Só para quem tiver na quinta-feira vai ter acesso aí a uma super oportunidade, uma super oferta do nosso curso. A gente não sabe ainda se vai ser uma promoção ou algo do tipo. A base do PIB setorial é fechada? Pergunta o Daniel Sancho. Fechada e PIB setorial, você diz em qual sentido, Daniel? PIB municipal, PIB dos estados, PIB por abertura, né, de setor, tipo indústria, comércio, blá, blá. Tem um nível de desagregação, né, do PIB, mas ele não é tão conhecido, né? Para abrir lá as contas nacionais trimestrais, eu precisaria mostrar aqui, por exemplo, as TRUs, né, as tabelas de recursos e usos, né, e outras características das contas nacionais trimestrais, tá? Isso daí é uma seção que eu não sei se eu vou colocar no curso, tá? Mas se tiver demanda, a gente pode estudar. É um tipo de tema que eu dou lá no curso de teoria macroeconômica, eu vejo isso, tá? É, Você pega um nível de desagregação bem legal lá com as contas nacionais trimestrais, tá? Eu não sei se é isso que você perguntou, beleza? Júnior, Shine é sensacional. Bom, material vai chegar lá no e-mail, fala o Felipe aí, preço do curso. Arnaldo, o preço, todas as coisas do curso, a gente vai divulgar lá na quinta-feira, tá? E quem tiver lá ao vivo com a gente vai ter acesso a uma condição super, super especial. Beleza? Então é isso, galera. Amanhã a gente continua aqui, né, às 21 horas. Espero todos vocês lá. Beleza? Um abraço e até amanhã, 21 horas.